Nos confins da alma, onde as sombras do cansaço se alongam, existe um deserto. Não é um deserto de areia e sol escaldante, mas um deserto interior, feito de promessas esquecidas e esperanças enterradas. Aqui, a luz é escassa e o silêncio ensurdecedor. Muitos de nós, em algum ponto da jornada, nos encontramos vagando por esse lugar. As pegadas que deixamos para trás, antes firmes, agora se desfazem ao menor sopro do vento da incerteza. A sede não é por água, mas por propósito. A fome, não por pão, mas por um sentido que resgate o que a vida aparentemente roubou. Neste deserto, antes fértil, floresciam jardins de sonhos e fontes de certezas, mas a vida, com suas tempestades inesperadas e ventos de provação, secou as nascentes e desenterrou as raízes. As risadas se tornaram ecos distantes e as orações, meros murmúrios perdidos no vasto nada. É um lugar onde a voz do Criador, antes clara e ressonante, parece ter se transformado em um sussurro quase inaudível, abafado pelo ruído da própria mente. Será que ele ainda está lá? A dúvida se insinua como uma serpente sorrateira, mordendo a pouca esperança que resta. O protagonista desta história, chamemo-lo de Caleb, era um desses viajantes. Seus olhos, antes brilhantes com a chama da fé, agora carregavam o peso de noites insones e dias cinzentos. Ele se lembrava dos tempos em que a palavra de Deus era seu mapa e a presença divina, seu farol, mas em algum momento as coordenadas se perderam e o farol se apagou. Talvez fosse a dor de uma perda injusta, a traição de um amigo, o fracasso de um plano cuidadosamente traçado, ou apenas a monotonia sufocante de uma vida que parecia não avançar. O dark aqui não é maligno, mas a escuridão da alma em desalento, a densidade da dúvida que se instala quando a fé é testada ao limite. Caleb tentava se agarrar às últimas brasas de sua fé, mas o vento do desânimo as ameaçava a todo instante. Ele buscava por sinais, por um novo milagre, por uma voz que o tirasse daquele silêncio ensurdecedor. Mas o que vinha era apenas o eco de suas próprias perguntas. Ele se sentia como Isaías clamando no deserto, mas sem ouvir a resposta. Cada passo era pesado, cada suspiro, um lamento silencioso. A solidão da alma em meio à multidão era o seu fardo mais pesado. No entanto, no fundo do seu ser, um fio de memória persistia. A lembrança de um amor maior, de uma promessa antiga. Era como a imagem de um oásis distante, tremeluzindo no horizonte, quase imperceptível, mas teimosamente presente. E em meio a esse deserto, de vez em quando, um sussurro atravessava o vento árido. Era uma melodia esquecida, uma palavra em um idioma antigo que ele não conseguia decifrar completamente, mas que, por um instante, parecia aquecer seu coração. Era um convite? Uma lembrança? Um chamado? Ainda sem entender, Caleb sentia-se atraído por essa voz, embora ela parecesse vir de um lugar que ele havia tentado esquecer. A dúvida persistia. Seria apenas um delírio do deserto, uma miragem criada pela sua própria exaustão? Ou seria algo real, uma promessa viva esperando para ser redescoberta? Ele se lembrava de quando era criança, de como acreditava na voz de Deus de forma tão simples e pura. Agora essa simplicidade parecia uma utopia distante. No entanto, mesmo na escuridão mais profunda, uma pequena luz de curiosidade e uma ponta de esperança, embora tímida, começavam a se acender. Essa voz, esse sussurro, parecia vir de um lugar de onde não se esperava mais nada. Uma fonte de maná inesperada no coração do deserto. Ele sabia que para encontrar a verdade por trás desse sussurro, teria que fazer algo que não fazia há muito tempo: ouvir verdadeiramente. E a jornada para decifrar essa melodia, para encontrar a fonte do maná, estava apenas começando. Ele estava prestes a descobrir que o deserto não era o fim, mas o início de uma nova revelação. O sussurro no deserto se tornou mais insistente. Não era uma voz alta, mas uma melodia que parecia vibrar nas profundezas da alma de Caleb. Era o eco de versículos esquecidos, de sermões ouvidos na infância,
de orações que ele próprio havia proferido em momentos de desespero e de júbilo. Como um viajante perdido que, ao toque de um compasso antigo, sente uma direção, Caleb começou a se mover, impulsionado por essa força sutil. O Dark aqui se manifesta na luta interna para se desvencilhar das amarras do desânimo. As sombras das decepções passadas tentavam puxá-lo para trás, sussurrando lembranças de fracassos e dores. É inútil, diziam as vozes internas. Você já tentou antes. Nada vai mudar. Mas o sussurro agora parecia mais forte que essas vozes, mais doce que as mentiras da desesperança. Era como se a própria memória da fé adormecida estivesse sendo despertada por um beijo divino. Ele começou a observar as marcas no caminho, aquelas que ele havia ignorado por tanto tempo. Eram como as cicatrizes na rocha, moldadas pela água que um dia fluiu, ou que ainda poderia fluir. Eram as histórias de outros, as narrativas de superação e fé que ele havia lido ou ouvido. Ele pensou em Jonas, que tentou fugir da voz, mas foi engolido pela própria desobediência, apenas para ser cuspido de volta à missão. A história de Jonas não era sobre punição, Caleb percebeu, mas sobre a persistência de um chamado divino que não desiste, mesmo quando nos afogamos em nossas próprias escolhas. Que graça inesperada! Ele se lembrou também do jovem rico, que se apegou aos seus bens mais do que à promessa de seguir Jesus. A tristeza dele ecoava a sua própria, a de ter deixado algo valioso escapar por apego ao que era passageiro. Mas o que parecia uma falha do jovem, na verdade, era uma oportunidade. A chance de reconhecer o valor do que se perdeu e a possibilidade de dizer sim, agora, antes que seja tarde demais. O céu, como ele pensou, estava sempre pronto, esperando por um arrependimento genuíno, por um coração que, mesmo ferido, buscasse a verdade. O sussurro o conduziu por caminhos que ele havia evitado. Ele viu a coragem de Ananias, que, apesar do medo de um homem notório como Saulo, obedeceu ao chamado e transformou o mundo através de Paulo. A história de Ananias era um lembrete de que o plano divino é sempre maior que nossas dúvidas mais profundas. A obediência, mesmo com tremor, podia desencadear um milagre. E se a própria fraqueza de Caleb pudesse ser o canal para uma bênção hoje? Essa pergunta começou a iluminar seu deserto. A cada marca no caminho, o sussurro ganhava mais clareza. Não era apenas uma melodia, mas um convite pessoal, uma promessa. Ele percebeu que a fé não era apenas um conjunto de crenças, mas uma resposta viva a um chamado constante. Era um convite para deixar o deserto interior e retornar à fonte. Ele sentia que sua alma, sedenta por tanto tempo, estava começando a se mover em direção a essa água viva. A jornada estava se tornando menos sobre o que ele havia perdido e mais sobre o que ele estava prestes a redescobrir. A esperança, antes um fiapo, agora era um brilho tênue, mas real, no horizonte. E essa luz o guiava para a próxima revelação, a promessa de vida abundante. Conforme Caleb avançava, seguindo o persistente sussurro, o ambiente ao seu redor começou a mudar sutilmente. O ar, antes denso e pesado, parecia mais leve. O silêncio, antes opressor, agora era preenchido por um murmúrio quase imperceptível. O som de uma fonte, talvez. As marcas no caminho que ele havia observado antes, agora se revelavam como pistas, indicando a direção para a fonte escondida, o maná que o sustentaria. O Dark, desta fase, é a luta contra a própria incredulidade, a relutância em confiar naquilo que parece bom demais para ser verdade, depois de tanto tempo na escassez. As vozes da razão e da experiência passadas tentavam convencê-lo de que era uma ilusão. Não se engane, diziam. Nada é tão fácil. A dor voltará. Mas o sussurro se intensificava, prometendo paz e propósito. Ele lembrou-se de Samuel, que, ainda criança, ouviu Deus chamá-lo à noite, repetidamente. A inocência de Samuel, que simplesmente respondeu, "Fala, Senhor", era um contraste com a complexidade de sua própria fé adulta, cheia de questionamentos.
A história de Samuel era um poderoso lembrete de que o Altíssimo fala a quem está disposto a escutar, mesmo que a voz venha no escuro, ou no meio da noite da alma. E se a sua própria jornada pudesse ganhar um novo propósito simplesmente ao abrir-se para essa voz, como Samuel fez? A pergunta ressoava em seu coração. O sussurro, então, o levou à imagem de Maria, que, diante do impossível de ser mãe do Salvador, respondeu com uma fé simples e radical: cumpra-se em mim. Sua entrega, a despeito da lógica e das expectativas, trouxe a luz do mundo. Que milagre! Caleb percebeu que a fé de Maria não era ingênua, mas uma profunda confiança no Criador que realiza o impossível através de quem crê. E se sua própria resposta, simples e honesta, pudesse abrir portas e liberar um poder divino em sua vida hoje? O peso da desesperança começava a se dissolver. Ele também ponderou sobre Gideão, que se sentiu pequeno e fraco para liderar um exército. Mas com apenas 300 homens e a promessa de Deus, venceu uma batalha impossível. A história de Gideão era uma poderosa lição de que o Altíssimo capacita quem obedece, transformando fraquezas em força, insegurança em vitória. E se sua própria fraqueza, sua própria sensação de insuficiência, fosse exatamente o que Deus precisava para manifestar sua glória? Essa percepção trouxe um novo ânimo. À medida que se aproximava da fonte, Caleb notou pequenos sinais de vida brotando nas rachaduras do deserto. Pequenas folhas verdes tímidas surgiam onde antes só havia areia. O ar fresco trazia consigo o cheiro de vida nova. O sussurro já não era apenas um eco, mas um chamado claro e melodioso. Um convite para mergulhar. Era a promessa de vida abundante, de que o Criador é uma luz que guia, transformando dúvidas em vitórias. Ele sentia um novo ânimo nascendo em seu peito, uma alegria sutil mas real, que começava a dissipar as sombras do deserto. A fonte estava perto. Ele estava prestes a beber da água que sacia a sede da alma e restaura a esperança. A voz, agora cristalina, guiava Caleb diretamente para o coração daquele que um dia fora o seu deserto. Ali, onde a aridez parecia permanente, uma fonte borbulhava. Não era uma fonte grandiosa, mas pura e constante, emanando uma luz suave que dissipava as últimas sombras. Era a fonte do maná, a promessa viva que o Criador havia sussurrado desde o início. O Dark não havia desaparecido por completo, mas estava transmutado. A escuridão da dúvida agora realçava a intensidade da luz da fé. Ao beber daquela água, Caleb sentiu uma renovação profunda. Não era uma euforia passageira, mas uma paz que inundava cada fibra do seu ser, uma certeza que substituía a incerteza. Ele compreendeu que a jornada pelo deserto não havia sido em vão. Cada passo, cada dúvida, cada história bíblica que ele havia revisitado, tudo o preparou para este momento de reencontro. Ele refletiu sobre o legado de quem respondeu ao chamado. Pensou em Ruth, que por amor e lealdade, seguiu Noemi e encontrou redenção, sendo parte da linhagem de Cristo. Sua história era um testemunho de que a confiança no Criador abençoa quem se entrega, e que uma escolha feita por amor pode mudar vidas e gerar um legado duradouro. A fé de Ruth, simples e profunda, era um convite para que a própria escolha de Caleb pudesse hoje impactar outros de forma semelhante. Ele também se viu em Pedro, que deixou tudo, suas redes, sua profissão, para seguir o chamado de Jesus, tornando-se um pilar da igreja. A obediência de Pedro revelava que o plano divino multiplica nosso impacto, usando as ferramentas que temos para alcançar propósitos maiores. E se sua própria vida, com suas experiências e aprendizados, pudesse alcançar outros agora, inspirando-os a seguir o chamado. A influência, antes um sonho distante, parecia crescer diante de seus olhos, e finalmente, lembrou-se da mulher samaritana, que, ao encontrar Jesus e beber da água viva, não hesitou em compartilhar o chamado, transformando sua vila inteira. Sua história era a prova de que o Criador usa quem o encontra, e que a resposta a um chamado, mesmo depois de ignorado, pode inspirar muitos. Sua história, a de Caleb, poderia ser a próxima a inspirar.
O impacto de responder ao chamado se espalhava como bênçãos, não apenas para ele, mas para o mundo ao seu redor. A paz que ele sentia não era estática. Era uma paz ativa, que convidava à ação. O propósito que ele havia buscado por tanto tempo não era um destino final, mas um caminho a ser percorrido, onde cada novo passo era um convite à colaboração com o divino. A alegria aqui não era um riso superficial, mas a profunda satisfação de encontrar seu lugar no plano de Deus, de sentir-se conectado à fonte de maná. Caleb sabia que sua jornada não terminava ali. A fonte estava ali para ser visitada sempre, e as lições aprendidas no deserto o capacitariam para as próximas estações. Ele sentia que sua vida, antes uma busca solitária, agora fazia parte de uma corrente, uma linhagem de fé que se estendia por séculos. Ele estava pronto para a próxima fase, para o testemunho que sua renovação de fé criaria. Com a alma saciada e a fé renovada, Caleb não era mais o mesmo viajante perdido no deserto. A fonte do maná não apenas o resgatou, mas o transformou. Ele havia compreendido que o dark, da dúvida e do desânimo, era apenas um prelúdio para a gloriosa luz da revelação. Agora sua vida se tornava um testemunho vivo do poder do Criador, um farol para outros que ainda vagavam em seus próprios desertos interiores. Ele pensou em Eliseu, que, ao ouvir o chamado de Elias, deixou tudo para trás, dedicando sua vida ao serviço. Sua obediência trouxe milagres a Israel, provando que o Altíssimo honra quem responde com entrega total. E se sua própria entrega, sua própria dedicação pudesse trazer milagres para a sua vida e para a vida de outros hoje, a transformação estava tão perto, tão tangível. E lembrou-se do ladrão na cruz, um exemplo final da misericórdia divina. No último momento, com um clamor simples, "Lembra-te de mim." Ele encontrou salvação e a promessa de estar no paraíso. A história do ladrão era um grito de esperança. O Criador nunca desiste, e o chamado pode ser respondido a qualquer tempo, em qualquer circunstância. A bênção estava a caminho para todos que se abrissem para ela, não importa o quão tarde parecesse. A força de atender ao chamado era um presente eterno. Eliseu viu milagres, o ladrão encontrou salvação. E Jonas, após sua desobediência, redescobriu o propósito. Todos por ouvirem o Criador. Caleb agora entendia que ele estava nessa mesma corrente, nessa linhagem de fé. A alegria agora era uma certeza inabalável, uma gratidão profunda por um Deus que não desiste, que chama, espera e transforma. Ele sentia o convite de Isaías, que ao ouvir a pergunta "Quem enviarei?", respondeu com prontidão: "Eis-me aqui." Sua resposta trouxe mensagens de esperança e consolo para uma nação. A prontidão de Isaías revelava que o Altíssimo usa quem se entrega, e que uma única resposta pode mudar tudo, impactando gerações. Finalmente, a transformação de Paulo de perseguidor a apóstolo ressoava em seu coração. Paulo ouviu um chamado que o mudou completamente, redirecionando sua vida para um propósito glorioso. A missão de Paulo era a prova de que o Criador redireciona quem o segue, e que o futuro de uma pessoa pode ser um testemunho vivo. Caleb agora podia confiar com alegria que seu próprio futuro também poderia ser um testemunho. A história de Caleb se tornou um testemunho vivo, um convite contínuo para que outros também encontrassem a fonte do maná em seus próprios desertos. Ele sabia que a oração com fé, a disposição de ouvir o chamado do Criador com amor e a crença na glória divina transformariam não apenas sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. A jornada de Caleb continuava, não mais no deserto, mas em um caminho iluminado pela fé renovada. O Criador estava chamando e ele agora estava pronto para responder, para guiar outros, para ser luz e milagre. Sua vida seria uma prova de que a fé, mesmo quando testada no mais profundo dark, sempre encontra a sua luz, e que a alegria da redenção é a maior de todas as vitórias.